Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Nós trabalhamos muito esse final de semana em cima dos episódios da vida de Saul. Nós vamos tentar dar continuidade fazendo uma abordagem diferente, não de Saul, mas de uma relação entre ele e Davi. Nós trabalhamos, pelo menos nas ministrações que eu pude estar fazendo, acerca do coração de Saul. Saul, para quem não sabe, foi o primeiro rei de Israel, que foi levado ao poder de uma forma muito direcionada por Deus. Ele, em momento algum, forçou, em momento algum, ele se articulou, ele manipulou qualquer tipo de situação para se tornar quem ele se tornou. Pelo contrário, Saul, ele era um garoto simples, um garoto do campo, um garoto que estava tomando conta das jumentas do pai, ou estava em busca das jumentas do pai. E então ele foi surpreendido de uma forma inesperada. Ele se tornou rei. Samuel o encontrou e recebeu uma revelação de Deus de que deveria o ungir como rei, e assim aconteceu. E Saul, no dia que ele deveria ser apresentado para o povo, ele tinha uma consciência tão grande, tão forte, de que ele não era capaz de estar imbuído daquela responsabilidade, daquela função, que ele se escondeu. Ele fugia de uma responsabilidade até que Deus havia dado para ele. Fato semelhante aconteceu com Moisés e com muitos outros grandes líderes que se tornaram, de certa forma, pessoas com muita visibilidade dentro do contexto bíblico. Entretanto, Saul, mesmo tendo sido ordenado ao ministério, mesmo tendo sido ungido como rei, dentro dessa visão tão simples que ele tinha da vida e dele mesmo, dentro dessa expectativa real que ele tinha dele, de incapacidade de fazer aquilo que Deus havia o orientado para fazer, de ser aquilo que Deus havia o separado para ser, Saul, assim que ele assumiu o poder, e assim que as coisas começaram a acontecer através da vida dele, ele começou a se tornar orgulhoso, e ele começou a se tornar um rei mandão, um rei manipulador, um rei autoritário, um rei dominador. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência com líderes, com pastores, com reis autoritários. E se você já teve esse tipo de experiência, você certamente saiu ferido dessa experiência. Muitos saem feridos porque reis autoritários ferem. Reis que esquecem de onde saíram, ferem. E uma das lições mais significativas que nós deveríamos aprender com Saul é justamente essa, que nós não podemos esquecer de onde nós saímos. Saul, ele saiu do campo, ele era, no momento em que encontrou Samuel, um garoto que buscava informações sobre a jumenta do pai, e saiu de perto de Samuel como o rei, ungido para ser rei de Israel. E ele executou grandes obras, fez grandes feitos, mas o seu coração se corrompeu. Ele não teve condições, capacidade, habilidade, estrutura emocional, talvez psicológica, para administrar o poder, para administrar os holofotes, para administrar a liderança, para administrar a posição de destaque. E, infelizmente, cerca de 3.000 anos depois da unção de Saul, nós percebemos claramente que o ser humano não mudou, e de tempo em tempo nós somos apresentados a reis que esqueceram de onde saíram, a pessoas que não sabem ou não lembram quem foram, esqueceram que tudo que são hoje, se é que são alguma coisa, veio do Senhor. E então nós aprendemos muito com Saul nesse final de semana,
porque ele não apenas sofreu essa metamorfose e mudou completamente o seu comportamento e a forma de lidar com as pessoas, como ele também deixou exemplos ruins na vida de algumas pessoas que estavam próximas a ele. E a pessoa, ou uma das pessoas que estava mais junto, mais próxima a ele, e que foi de certa forma alcançada, prejudicada por esse tipo de comportamento de Saul, foi Davi, um rei que você também já ouviu falar. E se nós falamos sobre o coração do líder, nesse seminário que fizemos para a liderança, até hoje, depois na hora do almoço, focando alguns líderes, alguns profetas, alguns personagens bíblicos, como Saul, como Jacó, como Elias. Hoje eu gostaria de terminar, de concluir tudo isso que foi falado, focando Davi, porque Davi tem alguns exemplos para nos passar, porque eu vejo que ele era a antítese de Saul. Davi também era um menino pobre. Davi ele foi trazido para ser rei e recebeu uma unção em circunstâncias semelhantes à de Saul, ou seja, ele não esperava, ele também estava no campo cuidando de animais, e ele foi convidado para vir à sua casa, e ali ele foi ungido. Ele não planejou, ele não esperava aquilo, ele foi realmente vocacionado, trazido para o ministério de uma forma absolutamente inesperada, e obviamente ele também pensou, ele também acreditou que era inabilitado, incapacitado para estar exercendo aquela função. Davi, ele não era descendente de Saul e portanto não deveria ser a bola da vez. Saul tinha filhos, 4 filhos, mas os seus filhos morreram numa batalha onde Deus havia já indicado que as coisas não funcionariam e não daria certo. E apenas um dos seus filhos, chamado Isbosete, não estava naquela batalha e não morreu. Foi o único descendente de Saul, direto, que não havia morrido e portanto deveria ter sido feito rei. Curioso que o reinado de Isbosete foi tão insignificante, foi tão inexpressivo, que se perguntarmos a 90% dos crentes, inclusive líderes, quem foi o segundo rei de Israel, nós quase que instantaneamente responderemos: Davi. Isbosete reinou por 2 anos e ele foi feito rei em Manaim por um dos generais, um dos comandantes de Saul. Quando esse ouviu a notícia de que Saul havia morrido e o seu filho primogênito Jonatas, que deveria assumir o poder, também estava naquela batalha e morreu, e o único filho que sobrou foi Isbosete, e este foi feito rei. Entretanto, algum tempo depois, simultaneamente, um grupo de pessoas de Judá foi até Hebron e então elevou Davi como rei. Então nós vemos dentro de um contexto bíblico de Israel que depois da morte de Saul, Israel ele manteve 2 reis no poder: Davi sobre Hebron e sobre a tribo de Judá, e Isbosete ele esteve como rei por todo Israel durante 2 anos. Davi havia sido perseguido, Davi ele tinha sido vítima de lanças contra ele através de Saul, é o que nós lemos aqui no capítulo 18 de 1 Samuel, verso 11, onde nós lemos: e Saul atirou com uma lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. O rei odiava Davi porque temia Davi. Ele era apenas um garoto que tocava sua harpa numa espécie de culto de libertação, porque um espírito mau estava atormentando ao rei. E esse rei, como já invejava Davi, como via em Davi um jovem promissor e popular, o temia. E esse foi um dos exemplos, uma das aplicações que nós fizemos ontem pela manhã. O que é que nós líderes
estamos na linha de frente, o que você, chefe, o que você, encarregado de um setor da empresa, o que você que está numa posição de certa evidência faz com um jovem promissor que aparece no seu caminho. Porque não é incomum vemos pessoas na posição de liderança lançando lanças contra esses jovens, para tentar desqualificar, eliminar. Nós chamamos isso no nosso tempo de puxar tapete, e infelizmente isso acontece inclusive no meio cristão evangélico. Jovens promissores que são temidos, jovens promissores que são podados, jovens promissores que são deixados de lado, justamente porque o rei o teme e, quando é possível, lança lanças contra ele. E esse foi o exemplo que Davi teve. Foi dentro disso que ele viveu os primeiros dias dentro do palácio, para onde ele tinha ido a convite para ministrar libertação àquele lugar. Mas agora, depois de ter sido ungido pelo próprio Samuel e agora reconhecido pelo povo de Judá, ele tem a informação que um outro rei, um rei que dentro dos padrões monárquicos daquela, e inclusive do nosso contexto, era o rei legítimo, porque era o descendente de Saul. E Davi sabe daquilo, mas nunca se levantou, embora ele não tivesse o maior exército, o maior grupo de pessoas, ele tinha qualificações de guerra para estar treinando o seu grupo de pessoas para ir contra Isbosete para o destronar, mas ele não fez, embora ele tivesse razões de sobra para eliminar os descendentes de Saul. E agora chega a Judá, em Hebron, dois irmãos, trazendo uma notícia que eles acreditavam ser excelente para Davi. E eles disseram: dormia Isbosete em sua casa, e nós conseguimos nos infiltrar em sua casa, e nós conseguimos, enquanto ele dormia em sua cama, cravar a nossa espada no seu abdômen e o matamos. Portanto, não lhe resta mais trabalho algum, senão tomar posse do reino e se fazer rei em todo Israel. E Davi, que poderia ter visto nisso uma oportunidade, e Davi, que poderia ter visto nisso as mãos de Deus, porque afinal de contas ele nunca pediu que alguém fizesse aquilo, ele olhou para aqueles dois irmãos e disse: vocês não poderiam ter feito isso, vocês entraram na casa de um inocente e o mataram enquanto este dormia de uma forma covarde. E ele apenas olha para os seus homens e sinaliza, e os seus homens matam os dois irmãos que pensavam estar trazendo boas notícias. Davi, ele viu aquela ação como repugnante, porque se ele deveria assumir o que quer que seja, teria que ser pelos métodos e caminhos legítimos. Isso aponta não apenas para questões relacionadas ao reino de Deus, isso aponta não apenas a questões relacionadas ao ministério, à liderança eclesiástica, mas isso aponta para a vida. Ele nos ensinou que nós não devemos desejar coisa alguma que não seja pelos caminhos da legitimidade. Você não deve desejar posição, cargos, funções, salários. Você não deve desejar coisa alguma, bens. Você não deve desejar absolutamente nada que não seja pelos caminhos legítimos. E essa é uma das diferenças entre Saul e Davi. Essa é uma das diferenças entre Saul e Davi, porque Saul permitiu que o seu coração fosse contaminado pelo poder. Saul permitiu que o tempo e o poder estivesse o encantando.
Deus. Mas Davi não. Ele assume o poder, porque a partir de agora, até o povo de Hebron reconhece, não apenas o povo de Hebron, mas de Manaim, de todo Israel, o faz rei. E ele assume, mas não com alegria, porque ele não gostou da forma como aquilo aconteceu, e não foi por suas mãos que aquilo aconteceu. Ele assume o poder, e agora o tempo estaria testando, o tempo estaria colocando à prova o caráter de Davi, o tempo estaria colocando à prova o coração de Davi, o poder estaria colocando à prova o coração de Davi. Porque não é muito difícil sermos simples e humildes enquanto não somos ninguém. O difícil é nos mantermos na simplicidade quando somos ou quando pensamos ser alguma coisa. O difícil é mantermos a simplicidade quando nós vemos um irmão que trabalha no mesmo ramo, lutando com as dificuldades e nós prosperando. É difícil nós nos mantermos simples. É difícil nos mantermos simples quando nós prosperamos financeiramente, quando nós prosperamos ministerialmente, quando nós prosperamos em qualquer área da nossa vida, enquanto outros que estão desenvolvendo os mesmos cargos e funções não têm o mesmo destino. E então o tempo precisava agora provar Davi. E provou. Os anos passaram e Davi mostrou algumas lições para nós que eu gostaria de compartilhar com você, porque o coração de Davi não se contaminou. A primeira lição que eu extraio da vida de Davi, esse menino que recebeu lanças em sua direção e simplesmente se desviava delas, e não arrancava na parede e devolvia, não. Esse menino simples, que continuou um rei simples, porque ele não foi seduzido pelos holofotes do poder, porque os holofotes do poder não foram suficientemente fortes para seduzir o seu caráter, porque ninguém se torna mau caráter quando chega ao poder, porque ninguém se torna autoritário quando chega ao poder, ninguém perde a humildade quando chega ao poder. Quando chegamos ao poder, quando começamos a ter um reconhecimento, nós apenas mostramos o que sempre fomos, mas que nunca tivemos oportunidade de mostrar que éramos. Então, nós precisamos tratar do nosso coração. Existem pessoas aqui que não conseguem receber um elogio. Talvez existam pessoas aqui que não estejam prontas para exercer qualquer tipo de função de liderança, porque talvez ainda corram o risco de serem seduzidas pelo reconhecimento. A primeira lição que eu gostaria de extrair da vida de Davi é que ele não se deixou influenciar pelos exemplos ruins. Queridos, nós estamos vivendo em uma sociedade onde nós estamos debaixo de influência o tempo inteiro. Na época de Davi e de Saul, as coisas não eram muito diferentes. Todos nós, seres humanos, em todos os tempos, estivemos de certa forma expostos a influências malignas. Estivemos expostos a exemplos que não eram os melhores. Quando você é adolescente, jovem, chega na sua escola, na sua faculdade, você tem exemplos de pessoas que você pode seguir ou não, e você tem a autoridade sobre a sua vida de decidir o que vai fazer ou deixar de fazer. Você é homem de negócio, você vai ter oportunidades na sua vida, e você vai ter exemplos a seguir em uma ou em outra direção, e você vai seguir a direção que o seu coração se inclinar para seguir. E você verá exemplo de pessoas que estão indo em direções que você sabe que não são as corretas, e você pode ser influenciado por essa pessoa ou não. Nós vivemos sendo influenciados por gente que convive com a gente, algumas vezes por líderes nossos, algumas vezes pelos nossos pais,
eu tenho visto com o passar do tempo que muitas pessoas estão usando como argumento, como recurso, o fato de seus pais não terem sido os melhores exemplos, o fato de terem tido uma vida miserável, pobre, uma vida de injustiças, para continuarem cometendo os mesmos deslizes que eles mesmos foram vítimas. Enfim, pessoas que repetem comportamentos, pessoas que se mantêm no caminho do erro, mesmo sabendo que aquele caminho é do erro, porque foram de certa forma influenciadas pelas pessoas com quem conviveram. Davi conviveu de perto com Saul, e ele sabia que Saul, como rei, podia atirar lanças contra ele, e ninguém poderia falar nada, porque ele estava coberto, ele estava guardado pelo poder e a autoridade que tinha. E ele então, qualquer tipo de contra-argumentação que houvesse, ele estaria se revestindo da autoridade que tinha. Estávamos falando alguma coisa próxima a isso ontem de manhã, e a gente traçou um paralelo interessante sobre esse tipo de comportamento de alguns líderes cristãos, pastores, presbíteros, evangelistas, apóstolos, enfim, seja lá qual for o tipo que a gente deseje chamar para a gente, pessoas que são inquestionáveis, pessoas que estão protegidas pelo título, e qualquer tipo de questionamento vai simplesmente se argumentar: eu sou o ungido de Deus, e ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus, e você vê o erro, você vê o equívoco, você vê que algo está errado, mas você é calado pelo argumento. Cuidado, porque eu sou o ungido de Deus. Cuidado, porque ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. E assim usa-se a Bíblia para se advogar em causa própria, manipulando princípios divinos para se autoproteger e se tornar estanque a todo tipo de projeto contrário, a todo tipo de oposição, mesmo que essas sejam saudáveis. E então, se eu sou o líder, e então se há uma unção sobre mim, e então se maldito é aquele que se levantar contra mim, eu faço com o que eu quiser, eu manipulo do jeito que eu desejar, e ninguém pode fazer nada contra mim, porque eu estou debaixo da cômoda proteção de um título e unção que Deus me conferiu. E o problema, as pessoas não conseguem perceber que há algo errado nisso. O problema é que ninguém nota que há alguma coisa estranha na situação. Mas foi isso que Saul fez e que Davi não repetiu. Se ele jogasse lanças contra opositores seus que estivessem dentro do seu reinado, ninguém falaria nada, e se falasse poderia ser decapitado. Mas ele não se travestia dessa autoridade espúria. Ele não usava o seu poder e autoridade para se beneficiar. Mesmo tendo vivido cerca de 1000 anos antes do Messias, de Cristo, ele sabia o que era correto, e ele entendia de alguma forma o padrão de liderança que o Messias temia, de que maior é o que serve, de que mesmo sabendo que os governantes, que aqueles que têm autoridade, aqueles que podem, estão exercendo poder sobre vocês, eles simplesmente mandam, eles simplesmente oprimem, eles simplesmente impõem fardos sobre o povo, mas que Jesus havia dito, ou viria a dizer: entretanto, entre vocês não será assim. Mas aquele que é o maior tem que servir. E de alguma forma milagrosa, Davi conhecia ou vivia esses princípios, e ele não se deixou influenciar pela visão de Saul, pelos ensinos que recebeu de Saul. Era hora dele aproveitar a situação, mas ele preferiu, ele optou em se manter íntegro e exercer a sua liderança de uma forma saudável e não imitando a
fazer. Então, o questionamento que todos nós precisamos trazer para a nossa vida é: como temos usado a liderança que temos, como temos agido com as pessoas quando temos algum tipo de autoridade? Nós oprimimos ou nós abençoamos? Nós somos tiranos ou somos líderes abençoadores e democráticos? Nós usamos o amor ou o terror? Nós esclarecemos para que as pessoas caminhem pelas próprias pernas, ou obscurecemos para que elas possam estar sempre dependendo de nós? Davi definitivamente não aprendeu a lição de Saul. Melhor, ele viu como Saul fazia, e ele no seu coração, eu creio, ele pensava assim: um dia Deus cumprir mesmo a promessa que ele tem na minha vida de que eu serei o rei, as coisas não serão assim. Ele via o que era errado e ele dizia: as coisas serão diferentes. Mas ele não dizia para o seu vizinho para seduzi-lo, ele não dizia para o seu colega para induzir a alguma coisa, ele dizia para ele mesmo: comigo, se um dia eu chegar no poder, as coisas não serão assim. E ele não se corrompeu, porque em momento algum da sua vida ele esqueceu de onde ele saiu, de onde ele veio. Nós precisamos aprender a lidar com o poder, porque em dado momento da sua vida você terá o poder na sua mão. Se você é um líder, você terá autoridade e poder na sua mão. Se você é chefe, você terá autoridade e poder na sua mão. Se você é encarregado, você vai ter autoridade e poder na sua mão. Se você é um policial, você vai ter autoridade e poder na sua mão. Se você, enfim, está em posição de eminência, seja em que área for, você terá poder e autoridade nas suas mãos, mas a responsabilidade é sua, sobre como você usará esse poder e a autoridade, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, e você será medido com a mesma medida que você tem medido. É isso que Jesus nos ensina. O que temos aprendido, o que temos praticado, qual é o nível de influência que os nossos colegas ímpios têm nos causado, qual é o nível de influência que o poder tem nos causado, qual é o nível de influência que esse mundo tem nos causado. Eu vejo jovens agindo no seu dia a dia como seus colegas mundanos. Por quê? Se não é esse o exemplo que eles têm dentro da casa de Deus, provavelmente dentro da sua casa. Eu vejo jovens agindo na internet como um mundano, como um profano. Por quê? Se não é isso que tem aprendido. Eu vejo pessoas se comportando igual, ou algumas vezes pior do que pessoas que não têm Deus, tendo comportamento pagão. Por quê? Que tipo de influência há sobre a sua vida? E que tipo de inclinação está havendo no teu coração? Porque é responsabilidade minha e tua, é responsabilidade nossa guardar o nosso coração. E Davi foi quem escreveria um dia: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra você. Influência. Nós seremos influenciados. As propagandas da TV nos influenciam, o letreiro do outdoor nos influenciam. Estamos entrando numa etapa de campanha política e seremos influenciados. Nós somos influenciados a todo tempo. E qual é o nosso padrão e modelo para que nós possamos buscar esse alvo, para não nos desviarmos do falar? Cuidado com a influência que você tem tido. Davi não se deixou influenciar, não pelo mal. A segunda lição que eu extraio, a segunda diferença que eu consigo detectar entre o coração de Saul e o coração de Davi, é que Davi, ele liderou, ele influenciou pelo seu exemplo, e não através de um regime totalitário, absolutista, ditador. E amados, vocês vão encontrar, nós vamos encontrar pessoas ditadoras em todas as áreas da nossa vida. Nós temos aqui pais ditadores que profanaram o caráter e a visão de autoridade dos filhos.
Nós temos aqui líderes ditadores que profanaram a visão de liderança, de pessoas a quem liderar, pessoas que buscaram para si uma autoridade amedrontadora, a visão do manda quem pode e obedece quem tem juízo, que liderou através do terror, que liderou através da manipulação. Falamos do Estado Islâmico, nos levantamos contra Osama Bin Laden no passado, falamos de governos autoritários, mas nós mesmos, no pouco poder que temos, no pouco raio de ação que obtemos, nós agimos da mesma forma em alguns momentos, e isso é preocupante, porque afinal de contas a palavra de Deus chegou a nós, e o que mais temos na palavra de Deus são exemplos de que nós não devemos ser assim. Davi, ele influenciou pelo exemplo. Ele, quando fugia, ele já era rei, ele já tinha assumido o poder há muito tempo, ele havia sido para o deserto. Ele, quando Saul está atrás dele, ele foge para o deserto. Ele nunca confrontava as questões, porque pelo menos as questões que o levariam a um conflito armado, a um tipo de guerra desnecessária. E enfim, Davi, numa dessas ocasiões, quando estava em Adulão, quando ele estava numa região de muitas cavernas, pessoas começaram a se juntar a ele. E naquela caverna, então, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, porque é isso que o texto diz, pessoas endividadas, pessoas oprimidas, pessoas que eram lixo da sociedade, começaram a se juntar com Davi, e ali começaram a residir com ele, numa caverna, num ambiente impróprio, num ambiente salubre, num ambiente que era pouco, enfim, recomendado para a saúde, tanto física como emocional. Imagina o que sai desse grupo, o que esperamos de um grupo de pessoas que estão vivendo numa sociedade, numa caverna mal ventilada, numa caverna, como eu disse, poluída por tudo que acontecia ao redor daquele lugar. Diz a palavra de Deus que numa das viagens de Saul, ele passa por aquela caverna e ele entra na caverna para defecar. Era um lugar que os viajantes faziam isso, e eles moravam naquele lugar. Um monte de homem problemático, endividado, vivendo num ambiente como esse. E o que sai de um lugar como esse? O que acontece com um grupo de pessoas problemáticas, um grupo de pessoas que está endividado, um grupo de pessoas deprimidas, oprimidas, quando se juntam? O que acontece com esse grupo de pessoas? No que vai dar esse grupo de pessoas? Depende da visão e do modelo de liderança do seu líder, porque desses homens saíram os valentes de Davi e se tornaram grandes guerreiros, pessoas curadas, que serviam ao seu líder com prazer. Mas nós nunca vimos em lugar algum da relação de Davi com esses homens, Davi chamando para ele a autoridade, Davi falando de liderança, Davi ministrando sobre submissão, Davi mostrando que eles precisavam segui-lo. Não, pelo contrário, Davi mandava embora e eles vinham atrás, porque reconheciam em Davi um exemplo de um homem que não se deixou contaminar pelo vislumbre do poder, um homem que não foi seduzido pelo reconhecimento de alguns, um homem que manteve o seu coração puro, apesar do reconhecimento. Eu gosto, e eu de vez em quando falo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos tem 2 versículos que são encantadores nesse sentido. O primeiro versículo de Atos, Lucas escrevendo, redigindo com sua pena inspirada, ele diz: eu escrevi o primeiro tratado, até óbvio, se referindo ao Evangelho de Lucas. Ele diz assim, nesse primeiro tratado, eu descrevi tudo acerca do que Jesus fez e ensinou.
Ele estava dizendo assim para teólogos: Jesus nunca ensinou nada que não tenha feito antes. Jesus liderou pelo exemplo. Ele fez e ensinou. Eu vejo muitos cristãos posando de líderes, travestidos de autoridade, ensinando o que não vivem, pregando o que não estão dispostos a seguir. E então, tudo que não vemos é exemplo. A palavra de Deus nos indica, nos dá uma dica de que a diferença que existia entre a mensagem, a pregação, entre Jesus e os fariseus, os saduceus, era justamente o exemplo, porque Jesus pregava como alguém que tinha autoridade. A mensagem não era tão diferente, o cerne das mensagens eram basicamente as mesmas. É claro que com muita unção e sobretudo com muita vida. Foi John Wesley que um dia disse: pregue o evangelho a toda criatura e em todo tempo, e se for necessário, use palavras. Porque ele sabia que para pregar o evangelho nós precisamos mostrar o evangelho. Ou seja, naquele tempo de Cristo, muitos já tinham ouvido o evangelho, a palavra de Deus, poucos tinham visto. Eu diria que em Nova Friburgo, na nossa cidade, muitos, talvez a maioria dos friburguenses já tenham ouvido a palavra, mas nem todos já viram a palavra sendo vivida. E é isso que nós temos que fazer: influenciar pelo exemplo. No capítulo 4, ainda do livro de Atos, quando Pedro e João se encontram diante do Sinédrio, ou seja, uma espécie de tribunal eclesiástico, para receberem uma sabatina, e depois da discussão que tiveram com os líderes religiosos, esses líderes os proibiram de continuar pregando o evangelho, e eles dizem: nós estamos dizendo para vocês que vocês estão, a partir de hoje, proibidos de ensinarem nesse nome, ou seja, proibidos de falarem acerca de Jesus. Vocês estão proibidos. E eles sabiam que se desobedecessem aquilo, eles poderiam ser mortos. Eles sabiam que o destino da cruz estava bem perto deles se eles desobedecessem aquelas ordens. Mas Pedro, cheio de autoridade, aquele mesmo Pedro que havia o negado alguns dias antes, aquele mesmo Pedro medroso, inconstante, cana abalada pelo vento, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Ele primeiro viu e depois ouviu. Ele seguiu Jesus pelo exemplo. Ele viu que Jesus ali, em Jesus havia uma constância. Se Jesus não tropeçava em palavras, muito menos em atos. Se ele não tropeçava com a boca, muito menos com seus exemplos, com a sua vida. E então esse Davi agora, ele é esse homem que ensina pelo exemplo. Ele é o exemplo de mansidão, ele é um exemplo de líder amigo, ele é um exemplo de alguém que quer servir. E quando 12 dos seus servos vão a Betel, para Belém, para trazer para ele água fresca que ele desejava, ele derrama essa água no chão e diz: eu não posso tomar essa água. Vocês correram um risco de vida para conseguirem essa água fresca para mim. Eu não posso beber aquilo que poderia custar a vida de vocês. Ele mostra para os seus liderados que ele era igual a todos eles. Mas às vezes nós não queremos ser iguais a todos. Queremos sobressair com o nosso linguajar, queremos sobressair com um timbre de voz, impostamos a voz no momento que estamos ministrando, queremos nos sobressair pela roupa que usamos. Eu não tenho nada contra nada disso, mas infelizmente algumas pessoas fazem da forma que fazem, porque querem de alguma forma sobressair. Nós buscamos, amados, muitas coisas e não percebemos os desejos ocultos do nosso coração. Por exemplo, não há nada de errado em você buscar e pedir a Deus poder para a sua vida. Senhor, dá-me poder. Mas por que você quer poder? Você quer ser alguém poderoso em palavras, poderoso em obras, poderoso em testemunho, para se colocar como superior, para sobressair entre as pessoas, ou para ser um abençoador? Qual o desejo oculto do nosso coração quando pedimos dons e talentos para Deus?
O que pretendemos fazer com eles? Onde queremos chegar? Davi influenciou pelo exemplo. Em terceiro e último lugar, Davi não pagou mal com mal. É bem interessante, quando nós estamos feridos, nós estamos sempre predispostos a ferir, mas aquelas lanças nunca alcançaram Davi, nem fisicamente, nem emocionalmente. Ele se desviava com destreza de um guerreiro, mas ele também não permitia que aquelas lanças atingissem a sua alma, ou ferisse emocionalmente. E como eu sei disso? Porque ele não era alguém amargurado. Nós vivemos de tempo em tempo convivendo com pessoas que estão amarguradas, que se deixaram ferir, que se deixaram alcançar por lanças jogadas contra a própria vida. E nós detectamos isso porque essas pessoas muitas vezes trazem almas amarguradas, muitas vezes trazem almas corrompidas, muitas vezes estão com o seu interior em frangalhos, e talvez numa atitude de tentar mostrar até para si mesmo que estão fortes, que sobreviveram, acabam se impondo de uma forma equivocada. E às vezes começam a tratar as pessoas da mesma forma que foram tratadas um dia, agir com as pessoas da mesma forma que agiram com elas um dia, porque esse é o padrão que se conhece. Ou seja, começam a pagar mal com mal. Davi não apenas rejeitou a forma que aqueles irmãos mataram Isbosete, ele foi além. Quando o seu reinado já era próspero, quando o seu reinado estava estabelecido em Israel, quando todas as nações já haviam reconhecido Davi como rei, e um rei de sucesso, e um rei próspero, quando ele já tinha tempo suficiente para permitir o orgulho entrar no seu coração e começar a tramar, a manipular situações para se manter e se perpetuar no poder, ele age diferente. Ele reúne os seus líderes já no seu palácio, já como um homem de autoridade, um homem já reconhecido como alguém de quem a palavra é lei, porque a palavra de rei era lei. E ele pergunta aos seus liderados: por acaso há algum descendente de Saul ainda vivo? Eu não sei como aqueles homens leram essa frase ou essa fala de Davi, porque era costume dos reis matarem todos os ancestrais, todos os descendentes, era costume dos reis matarem todos os descendentes dos reis depósitos, dos reis que tivessem passado. Eles queriam eliminar todos os descendentes de dinastias anteriores. Por quê? Porque legalmente um filho, um neto, um bisneto poderia requerer o poder, poderia requerer o trono, poderia brigar para se manter, tomar de volta o poder, porque era um direito legítimo. Então, quando eles ouviram Davi perguntar: ainda vive algum descendente de Saul? É bem possível que alguém tenha pensado: ele vai matar, porque afinal de contas Saul só fez mal para ele, e afinal de contas qualquer descendente de Saul é uma ameaça. O que você vê na sua vida como uma ameaça? Como uma ameaça ao seu patrimônio, como uma ameaça à sua família, como uma ameaça das suas finanças, como uma ameaça da sua vida espiritual, como uma ameaça do seu raio de influência, como uma ameaça, enfim, de alguma coisa que você julga ser ou ter. Alguém disse: em Lodebar, uma cidade que é praticamente de mendigos, uma cidade que significa lugar esquecido, lugar longínquo, lugar de pobreza e de miséria. Em Lodebar, um neto de Saul, filho de Jonatas, um jovem chamado Mefibosete. E Davi diz: então vão buscá-lo. E eles vão. Encontram Mefibosete,
que certamente desesperado vem até Davi. Eles trazem o jovem junto com sua família, porque ele era aleijado de ambos os pés, porque em uma das fugas de uma invasão contra Israel no passado, no tempo de seu avô Saul, ele caiu do colo da babá, ele era ainda um bebê, e ele ficou aleijado dos dois pés. Ele era um homem discriminado, ele era um homem inútil, porque não conseguia defender sequer a sua casa. Ele era um homem que dependia das pessoas para lhe proteger, e ele agora estava ali vulnerável diante de um rei poderoso, de um rei que, dependendo do seu coração, ele pagaria mal por mal. Ele sabia, ele tinha ouvido falar de todos os males que Saul, seu avô, havia feito a Davi. Todo Israel sabia disso, todos tinham conhecimento disso, inclusive Mefibosete. E Davi pergunta: és tu Mefibosete, filho de Jonatas? E ele disse: eu sou um cachorro morto, tentando se livrar de ser decapitado, de ser assassinado. Eu sou um cachorro morto, como quem diz: que mal eu posso fazer para você? Que tipo de ameaça eu represento para o seu reinado? Eu sou aleijado, eu sou um pobre coitado. Mefibosete tinha essa visão de pobre coitado, tinha uma visão muito semelhante de muitos crentes que eu conheço. Visão de pobre coitado, visão de cachorro morto. Ele diz: eu não passo de um cachorro morto, o que você quer comigo? E Davi disse: eu tive uma aliança com o seu pai, Jonatas, ele era meu amigo. Eu tinha uma aliança com ele, você é neto do meu rei. Era do rei que o perseguiu, era do rei que tentou matá-lo, era do rei que, enfim, tentou se livrar dele de todas as formas, que o perseguiu e fez da sua vida uma vida nada fácil. Mas Davi não via dessa forma. Mesmo esse nada fácil foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de ensino, e ele não via o rei malvado, pecaminoso que o perseguia, mas viu o seu líder, alguém que, apesar dos pesares, havia dado a ele uma oportunidade, porque foi Saul que deu a ele a oportunidade de guerrear contra o gigante, quando todos estavam dizendo que Saul estava surtado. E Saul disse: é você que quer ir, então vá. E deu a ele não apenas a autoridade de ir, mas deu a sua armadura, se bem que essa não foi usada. Ele via o lado bom, mesmo um homem como Saul. E ele disse: tu és Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, pois a partir de agora você sentará à minha mesa. Eu estou te recebendo como um dos meus filhos. A partir de agora você vai morar no palácio, e eu quero que se faça um levantamento de todas as terras, todos os bens que havia no reino antes de eu assumir. Todos os reinos, todo o poder, toda a autoridade, todos os recursos, tudo que havia e que fora conquistado por Saul é herança de Mefibosete. Restituiu tudo para aquele rapaz e ficou só com o que ele havia conquistado depois da morte de Saul. O rei que pagou mal com bem, por isso tinha um coração puro. Qual tem sido a nossa paga? Como tem sido o nosso coração? Será que estamos prontos para ser líderes no padrão de Cristo? Se não conseguirmos, pelo menos no padrão de Davi, como é o nosso coração? Até onde ele foi deturpado, ferido, agredido e se tornou desviado? Que tipo de modelo de líder nós temos sido? Que tipo de modelo de crente nós temos sido? Que tipo de exemplo temos passado? Como temos pago as coisas que recebemos? Como temos agido? Como a sociedade nos vê? Como as pessoas têm nos visto? É muito importante que a gente não apenas faça o certo, mas que a gente aparente fazer o certo. Nós precisamos estar preocupados com isso, em fugir da aparência do mal e ganhar pelo exemplo. A preservar o nosso coração puro, apesar
de termos crescido um pouquinho, apesar de termos avançado um pouco, mas jamais esquecendo de onde Ele nos tirou, jamais esquecendo de onde saímos. Precisamos ocupar todos os lugares que Ele tem nos dado. Nós precisamos ocupar com dignidade todos os lugares de destaque que Ele tem nos concedido, mas mantendo na nossa vida o coração de servo, o coração do menino do campo que pastoreava ovelhas, o coração do menino do campo que procurava jumentas. Nós não podemos esquecer quem nós somos, porque afinal de contas continuamos não sendo coisa alguma. Se somos alguma coisa, é em Cristo. Amém? Esse precisa ser o coração de um cristão, não apenas o coração de um líder, mas o coração de um crente. Vamos orar. Coloque-se.